Fala galera, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui de novo, nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos temáticos. Nós estamos falando sobre avivamento. No primeiro vídeo eu falei sobre Atos capítulo de número 2, quando os discípulos eles foram cheios, e nós podemos aqui perceber que a diferença de religiosidade e espiritualidade. A religiosidade é sempre o homem tentando construir uma coisa, algo para tentar chegar até Deus, como em Babel. E a verdadeira espiritualidade é quando Deus ele derrama algo sobre a vida do homem, assim como no final da Bíblia, quando se diz que em Apocalipse que Deus ele desce com a Nova Jerusalém da parte dele para fazer habitação entre os homens. Então eu vejo essa diferença. E o Pentecostes é justamente isso, o avivamento que nós estamos buscando é justamente isso. Não é algo que o homem irá produzir, é algo que Deus irá produzir no homem. E é isso que nós queremos e isso que nós necessitamos nos últimos dias. E eu quero deixar uma palavra aqui, eu quero meditar nessa palavra com você. Está em Atos capítulo de número 1, nós lemos na semana passada no capítulo de número 2, agora nós vamos ler no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6. Olha o que a Bíblia diz. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como o vistes subir. Beleza? Somente até aqui? Cara, isso aqui é algo fantástico que nós precisamos estar apercebidos. Os discípulos, nós lemos no capítulo de número 2 sobre o cumprimento da promessa, quando o Espírito Santo ele desceu e veio fazer morada sobre a vida de cada discípulo, sobre a vida dos servos, sobre a vida das servas, sobre a vida de todos aqueles que se rendem ao Senhor. E aqui no capítulo de número 1, nós vemos um tempo anterior à descida do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Nós vemos que os discípulos estavam numa montanha, em um monte, e eles ali conversando com Jesus. Jesus diz para eles: olha, é necessário que vocês fiquem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos, eles ainda meio incrédulos e sem saber o que seria dali para frente, eles perguntam para Jesus: Jesus, e aí? É agora que o Senhor há de restaurar o reino de Israel? É agora que o Senhor irá nos libertar do imperialismo romano? É agora que o Senhor vai nos libertar de tudo isso? E Jesus ele diz para eles: olha, não importa vocês saber o tempo ou épocas, mas é necessário que vocês sejam revestidos de poder e façam 2 coisas. Primeiro, sejam minhas testemunhas. Segundo, é necessário que vocês vão a todos os lugares proclamando esse evangelho, proclamando essas verdades do reino que vocês conhecem. Então, nesse vídeo, nós podemos mostrar algo muito interessante, e eu quero começar a trabalhar nesse momento sobre o que não é o avivamento. Porque nesse vídeo aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, nos mostra que eles foram revestidos de poder para um propósito, com um propósito específico. E é esse propósito que nós devemos estar atentos a ele. Primeiro, ser testemunha. Segundo, proclamação do evangelho. Então, o que não é o avivamento? Primeira coisa que eu quero destacar é que nós precisamos compreender muito bem isso. Avivamento não é histeria coletiva. Vou falar novamente. Avivamento não é histeria coletiva. Muitos de nós somos levados a
não crer em um derramamento real do Espírito Santo nos nossos dias, sobre um avivamento verdadeiro no nosso meio, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa nação, porque nós já vimos tantas cenas deploráveis, lamentáveis, de pessoas dizendo que estão cheias do Espírito Santo e tornam aquilo um espetáculo grotesco. E eu quero deixar essa ênfase muito específica aqui. Avivamento não é histeria coletiva, querido. Avivamento não é grito. Avivamento não é rolar no chão. Avivamento não é dar cambalhota. Avivamento, o Espírito Santo, ele é derramado com um propósito. O propósito de fazer com que o nome daquele que vive e reina seja conhecido através de nossas vidas. Jesus, ele disse, olha, vocês precisam e vocês devem ser minhas testemunhas. Alguém, quando é arrolado para ser testemunha de um fato, ele narra, ele fala, ele testemunha a respeito daquilo que ele viu, a respeito daquilo que ele presenciou. E é esse o ponto importante. Nós só podemos falar, nós só podemos transmitir algo que nós vivenciamos, que nós experimentamos verdadeiramente. Por isso se faz necessário experimentar esse derramamento, essa unção, essa graça que vem do nosso Deus, que vem do Senhor Jesus. Ele está disponível para cada um de nós, mas é necessário nós fazermos dissensão entre histeria e avivamento. Histeria, querido, na maioria das vezes, a maioria das coisas que nós já vimos, a maioria das coisas que causou repulsa em nós, não é avivamento. Porque o avivamento nos é dado com um propósito, sermos testemunhas. Segunda coisa, que o avivamento produz em cada vida, em cada pessoa que recebe verdadeiramente do Espírito Santo. Queridos, nós não conseguimos mais ficar calados. Nós não conseguimos mais viver um evangelho, uma espiritualidade apenas em quatro paredes. Nós não conseguimos mais. O problema é que na maioria desses pseudos avivamentos que nós contemplamos e que nós vemos na televisão e em muitas coisas que nós podemos ver, é que as pessoas elas têm aquele momento de euforia, mas a vida dessas pessoas fora das quatro paredes, fora do templo, fora da igreja, a vida dessas pessoas continua a mesma. Elas não proclamam com a vida o Evangelho de Jesus Cristo. Elas não proclamam com os lábios uma mudança, uma transformação genuína. E é isso que avivamento não é. O avivamento não é simplesmente viver entre quatro paredes. O avivamento não é algo que nós recebemos para estarmos guardados ou guardando apenas para momentos ou para locais onde nós estamos sendo vistos por outros religiosos. O avivamento ele é derramado de uma forma específica para que nós sejamos testemunha, para que lá fora as pessoas nos reconheçam como homens, como mulheres cheios do Espírito Santo. E é isso que nós devemos estar apercebidos. É isso que nós devemos compreender. Nós não podemos confundir as coisas. Primeira coisa, o avivamento não é histeria coletiva. Segunda coisa, o avivamento deve gerar em mim uma mudança de atitude. A minha vida fora das quatro paredes de uma igreja deve ser inteiramente transformada. Porque se a minha vida não foi transformada, eu não vivi um verdadeiro avivamento. Que Deus esteja abençoando a tua vida e eu tenho certeza que nas próximas leituras, nos próximos vídeos, eu tenho certeza que nós iremos compreender e nos aprofundar e buscarmos juntos, verdadeiramente, o que é o avivamento de verdade para os nossos dias. Viva em Holiness. Deus abençoe.